Oi, eu tenho febre do feno muito forte. Se você não sabia, eu tenho um podcast chamado Este Caso Acontece. Está em um canal separado chamado Este Caso Acontece. Vamos fazer upload uma vez por semana. E não se preocupe, tudo sobre este canal vai continuar exatamente o mesmo. Mas se você quiser ver mais conteúdo, confira fixado nos comentários e na descrição. Haverá um link para o canal. Por favor, vá conferir. Eu ficaria muito grato. Obrigado. Tchau. O caso ocorreu no Reino Unido em 2014. Quem conhece o canal pode lembrar deste caso pelos crimes chocantes e pelas graves falhas do sistema de justiça britânico. Hoje, a investigação aprofunda-se mais que antes. Quem exatamente era o perpetrador e por que o público não foi informado sobre seus crimes históricos? Este é um caso que dividiu opiniões. Conheça Sarah Sands. Sarah Sands, mãe solteira de 32 anos, criava 5 filhos sozinha. Em 2014, Sarah e sua família se mudaram para uma casa do concelho em Silvertown, leste de Londres. Ela queria recomeçar. Pouco se sabia sobre o passado da família ou sua antiga casa, mas relatos indicam que a mudança para Silvertown ocorreu poucos meses antes de suas vidas mudarem para sempre. Sarah contou com o apoio do Estado e da mãe, sem a ajuda dos pais de seus filhos. Sua vida era focada especialmente nos 3 filhos mais novos: Bradley, Alfie e Reese. Eles moravam com ela na época. Ela também tinha 2 filhos mais velhos, mas eles não eram figuras centrais nos eventos que se desenrolaram em 2014 e eles moravam em outro lugar. Bradley, com 12 anos, era o mais velho. Ele era extrovertido, responsável e buscava novas oportunidades. Ele também se orgulhava de cuidar de seus irmãos mais novos, os gêmeos Alfie e Reese. Eles tinham 11 anos e eram muito próximos. Alfie era mais pensativo e quieto que Bradley, mas, como os irmãos, amava futebol e estar ao ar livre com amigos. Os vizinhos descreveram todos os 3 meninos como energéticos e sempre dispostos a ajudar ao redor da propriedade, aproveitando as atividades típicas da infância juntos. Mesmo com poucos recursos, Sarah se esforçou para ensinar bons valores aos filhos. Ela preparava as refeições, levava-os à escola e os protegia das dificuldades como podia. Os vizinhos disseram que Sarah era calorosa, amigável e sociável. Ela era rápida em formar conexões e sempre disposta a ajudar os outros, especialmente aqueles em necessidade. No Silvertown, Sarah visitava regularmente os idosos residentes. Ela era cuidadosa e confiável. Mas em 2014, ninguém imaginava como suas vidas mudariam tão rápido. Silvertown parecia um novo começo para os Sands. O condomínio para onde se mudaram era um bairro típico da classe trabalhadora, com fileiras de apartamentos com vista para um parquinho e uma escola primária. Sarah e seus meninos se adaptaram rapidamente e começaram a construir relacionamentos com seus vizinhos. Um vizinho em particular logo se tornou uma presença familiar em suas vidas: Michael Plisted, um aposentado de 77 anos que morava sozinho no mesmo bloco de apartamentos. Michael era conhecido no condomínio e considerado pelos moradores um velho simpático e prestativo que trabalhava a meio período na banca de jornal da esquina. Seu jeito avoado logo conquistou a confiança dos moradores, inclusive Sarah. Ela se tornou amiga dele, pouco depois de se mudar, e o via como um vizinho idoso e solitário que precisava de companhia. Sarah costumava ir ao apartamento para tomar chá e conversar. Ela até ocasionalmente trazia para ele refeições caseiras e mais tarde disse: "Eu achava que ele era um adorável velhinho." Sarah agradecia o apoio de Michael. Como uma mãe solteira ocupada, ter alguém mais velho por perto que parecia se importar com sua família era reconfortante. Michael, basicamente, se tornou um tio honorário, com as crianças o chamando de tio Mick. Sarah e seus vizinhos não suspeitavam de nada sinistro sobre ele. Até mesmo as autoridades locais não tinham ideia. Nenhum deles sabia que ele estava escondendo um perturbador passado criminal. No outono de 2014,
Michael ofereceu a Bradley, filho mais velho de Sarah, um trabalho de fim de semana, organizando jornais na loja de esquina. Parecia uma chance empolgante para um jovem ansioso por dinheiro extra. Sarah confiava em Michael e permitiu que Bradley aceitasse o trabalho. Em algumas ocasiões, Bradley até levou consigo seus irmãos gêmeos mais novos, Alf e Reese, e eles também ajudavam. No entanto, pouco tempo depois de começar o trabalho, Bradley insistiu abruptamente que não queria mais trabalhar para Michael. Depois, ele se tornou estranhamente retraído em casa. Sarah, ocupada com o caos de criar 3 meninos, percebeu que Bradley estava temperamental e tinha dificuldade em fazê-lo falar sobre o que o incomodava. Os gêmeos também pareciam estar ansiosos às vezes e, eventualmente, começaram a evitar completamente o apartamento de Michael. Sarah não sabia o motivo e sua mente ainda não pensava no impensável. Ela confiava completamente em Michael e nunca suspeitou do que ele era capaz quando ninguém estava olhando. No entanto, em outubro de 2014, Sarah descobriu a devastadora verdade sobre seu vizinho. As contas diferem um pouco sobre como a revelação aconteceu, mas todos concordam que isso despedaçou a família. Os filhos gêmeos de Sarah contaram a ela certa noite que Michael o submeteu a abuso sexual em seu apartamento. Bradley, que estava visivelmente angustiado por semanas, finalmente desabou e revelou à sua mãe que Michael também o havia abusado. Bradley começou a balançar e chorar, e então começou a arrancar seu próprio cabelo. A reação imediata de Sarah foi devastação e culpa avassaladora. Depois, ela disse que não há palavras para descrever como isso te consome por dentro. É horrendo. A culpa, dor e vergonha. É meu trabalho protegê-los. Eu deveria ter sabido. Isso me consome vivo. Sarah confiava totalmente em Michael, deixou-o entrar em casa e acreditava que ele era amigo. Ela percebeu que ele havia traído sua confiança da forma mais desprezível. Sarah agiu corretamente e logo chamou a polícia para denunciar os crimes de Michael. Oficiais agiram rápido e prenderam Michael em seu apartamento por acusações de abuso sexual. O Tribunal da Coroa de Snaresbrook, no leste de Londres, cuidou do caso. Ele apareceu no tribunal pela primeira vez em novembro de 2014. Na audiência, as acusações foram lidas e o julgamento marcado para fevereiro de 2015. Michael se declarou inocente, negando veementemente as alegações e sinalizando que pretendia lutar contra essas acusações no julgamento. Michael nunca admitiu irregularidade. Quando confrontado, ele insistiu repetidamente que as crianças haviam inventado suas histórias e que ele era totalmente inocente. No entanto, a acusação começou a investigar mais profundamente quem realmente era Michael e descobrirão algumas informações muito importantes. Descobriu-se que Michael tinha 24 condenações anteriores que remontam a 1970. Nos anos 1970, ele cumpriu 2 anos e 9 meses de prisão por atentado ao pudor, semelhante à acusação atual. Depois, na década de 80, ele foi acusado e considerado culpado da mesma coisa, e foi condenado a mais 4 anos. Novamente, mais tarde naquela década, ele cumpriu 6 anos de prisão por uma série de crimes em série, onde novamente cometeu atentado ao pudor e assédio completo em menores. Uma conclusão também desta análise profunda do horrível passado de Michael foi que ele era de fato chamado Robin Malt. Foi após uma série de assédios em 1991 que ele aproveitou uma brecha que lhe permitiu mudar sua identidade. É neste ponto que ele se tornou Michael. Essa era uma brecha que lhe permitia se mudar para novas comunidades e locais de trabalho sem que seu histórico o seguisse. Devido às condenações anteriores, novas vítimas e a proximidade de Michael a um parque e escola, a promotoria defendeu que ele ficasse sob custódia até o julgamento. Sem dúvida, isso seria o mais sensato. No entanto, a defesa de Michael se opôs a isso. O advogado de Michael,
enfatizou a idade avançada de Michael, a saúde deteriorada e seus laços de longa data com a comunidade. O advogado de defesa também disse que ele não havia sido condenado por nenhum novo delito por quase 2 décadas antes dessas acusações serem discutidas. A defesa ressaltou várias vezes a presunção de inocência de Michael e sua negação das acusações. Eles realmente insistiram que essas acusações eram completamente falsas e, magicamente, esses argumentos acabaram convencendo o juiz a conceder fiança a Michael. A defesa garantiu ao tribunal que Michael cumpriria as condições da fiança e compareceria ao seu próximo julgamento. O tribunal impôs algumas condições, como a de que Michael estava explicitamente proibido de ter qualquer contato com qualquer pessoa menor de 18 anos. No entanto, o tribunal não exigiu que Michael se mudasse. Ele foi autorizado a voltar para seu apartamento no condomínio em East London, onde suas vítimas moravam. Isso permitiu que um agressor de 77 anos, já condenado e com mais 3 acusações, morasse a poucos metros das crianças que teria vitimado enquanto aguardava julgamento. Sarah e seus meninos acreditavam que a justiça seria feita após a prisão dele, esperando que os tribunais removessem esse predador de suas vidas. Mas, infelizmente, o alívio deles foi de curta duração. Após a prisão, eles descobriram o resultado da audiência pré-julgamento. Sarah se sentiu completamente traída e aterrorizada por ela e seus meninos. Mais tarde, ela expressou indignação e perguntou à polícia por que abrigariam um homem que fez isso com várias crianças. Ela estava furiosa que as autoridades permitiram que a segurança de sua família e das crianças locais fosse colocada em risco. Para Bradley, o medo era insuportável. Ele contou depois como o apartamento de Michael era tão perto que, ao abrir a janela, podia ver diretamente o seu apartamento do outro lado da rua. Desde então, a família entrou em crise. Desesperada para proteger sua família a qualquer custo, Sarah recorreu novamente à polícia em busca de ajuda. Mas aqui está a melhor parte. As autoridades aconselharam que ela mudasse sua família para outro lugar por segurança. Sem outra escolha, Sarah seguiu as recomendações deles. Ela arrumou malas rapidamente e levou os filhos para o pequeno apartamento da mãe, que ficava distante. O desenraizamento súbito traumatizou profundamente toda a família. Praticamente da noite para o dia, eles perderam sua casa e a frágil estabilidade que Sarah trabalhou tão duro para construir. O apartamento da avó tinha condições muito apertadas. Bradley lembrou mais tarde que a família praticamente não tinha privacidade, com todos amontoados em um único quarto. Os meninos dormiam juntos na sala, atormentados pelo medo e pesadelos. A mãe de Sarah fez tudo o que era possível para confortar seus netos, aconchegando-os todas as noites e assegurando-lhes que estavam seguros. Mas ainda foi uma batalha difícil. Enquanto isso, Sarah desmoronava emocionalmente. Ela sentia uma imensa culpa por não ter reconhecido o perigo antes e estava consumida de raiva porque Michael continuava livre e morando tão perto. Por que ela teve que se mudar? Por que ele foi autorizado a andar livremente? Cada dia parecia uma tortura. Sarah contou depois que a família não recebeu apoio das autoridades após a ação inicial da polícia. Ela afirmou que o sistema os fez se sentir totalmente abandonados. Os serviços de apoio às vítimas ofereceram pouca assistência significativa, mesmo que os meninos fossem esperados para dar testemunho no julgamento depois que Michael se declarou inocente. Sarah recorda vividamente seu desespero e frustração, observando que seus filhos sofreram ainda mais trauma ao possivelmente enfrentar o abusador no tribunal. O estresse era avassalador. Os filhos de Sarah tiveram colapsos e ataques de pânico, agravados pelo julgamento iminente. Porém, Michael jamais chegaria ao tribunal. Em 28 de novembro de 2014, Sarah estava hospedada no apartamento da mãe. O apartamento
ficava a várias milhas da antiga casa em Silvertown. No início daquela noite, Sarah teria bebido bastante sozinha no apartamento de sua mãe. Ela contou mais tarde à polícia e aos jornalistas que havia consumido 2 garrafas de vinho ou conhaque para lidar com as imensas emoções que estava sentindo. Ela se descreveu em estado de crise emocional, sobrecarregada por tristeza, culpa e medo. Ela caminhava pelo apartamento, olhando fotos dos filhos e ficando mais angustiada à medida que a noite passava. Foi no auge dessas emoções intensificadas que Sarah decidiu que já era suficiente. Ela iria acabar com toda essa luta, arrancando uma confissão de Michael. Mesmo para se proteger ou garantir a confissão merecida, ela decidiu levar uma faca de cozinha de 12 polegadas na jornada. Depois das 7 da noite, ela deixou o apartamento de sua mãe, no leste de Londres. Câmeras de segurança a flagraram de capuz, indo ao apartamento de Michael no bloco vizinho. Ela foi até a porta de Michael, bateu e esperou para encarar o homem que atormentou seus filhos. Quando Michael abriu a porta, ela o confrontou. Ela pediu que ele admitisse a verdade. No início, ele negou tudo e disse que as crianças mentiam. Quando Sarah não aceitou a recusa, seu comportamento supostamente mudou. Segundo Sarah, a máscara caiu. Ele sorriu presunçoso e ficou arrogante, repetindo que os filhos dela mentiam e arruinaram sua vida. Sarah descreveu mais tarde que aquele momento parecia que o mundo inteiro havia congelado. Ela disse que sentiu um surto de medo, raiva e nojo. Michael foi em direção a ela, aparentemente para agarrá-la ou empurrá-la. Em resposta, Sarah pôs a mão direita em Michael e a faca na esquerda. Quando Michael avançou, ela atacou. Ela o esfaqueou repetidamente em um estado de pânico e raiva. Ele foi esfaqueado 8 vezes, principalmente no peito e nas mãos, enquanto tentava se defender. O ataque foi repentino, frenético e avassalador. Michael rastejou da sala para o corredor de seu apartamento, onde desabou. Ele morreu no local pouco depois dos ferimentos. Enquanto isso, Sarah fugiu, ainda carregando a faca. Câmeras de segurança depois a mostraram deixando o local. Depois, ela retornou ao apartamento da mãe. Quando ela retornou ao apartamento de sua mãe, estava visivelmente abalada. Uma hora depois, ela decidiu se entregar à polícia. Ela foi à delegacia próxima, ainda com o sangue de Michael e a faca consigo. Os oficiais relataram que ela estava perturbada e tremendo enquanto admitia que havia matado Michael. Eu cuidei dele e o esfaqueei, contou ela. A polícia examinou a cena. Lá, encontraram Michael morto em uma poça de sangue. A notícia, então, chegou de volta à estação onde Sarah estava sendo mantida. Ela perguntou aos oficiais se ele estava morto. Ao receber a notícia sobre ele, ela disse: agora ele é inofensivo, não? Implicando que ele não pode mais machucar nenhuma criança. Após sua rendição voluntária na delegacia, Sarah Sands foi presa e acusada pelo assassinato de Michael. Os investigadores obtiveram várias provas que a ligavam diretamente ao crime. Isso incluiu sua confissão imediata, todas as imagens de circuito fechado de televisão mostrando seus movimentos no local do crime e, claro, a faca de 12 polegadas encontrada com ele. As evidências forenses foram coletadas das roupas ensanguentadas e do apartamento de Michael. Enquanto estava sob custódia, ela consistentemente reconheceu ter esfaqueado Michael, mas afirmou que não tinha intenção de matar. A coroa seguiu para julgamento no Old Bailey, Tribunal Criminal Central de Londres, em julho de 2015. No julgamento, o tribunal ouviu depoimentos sobre os eventos antes e durante o confronto no apartamento de Michael. Sarah Sands depôs em sua defesa e relatou seu estado mental no momento do incidente. Segundo seu depoimento, a decisão de abordar Michael naquela noite foi motivada pelo desespero e abalo emocional após descobrir o que ele fez com seus filhos. Ela afirmou claramente que pretendia falar com Michael,
e persuadi-lo a confessar para poupar seus filhos do trauma de testemunhar em tribunal. O tribunal agora ouviu que, uma vez confrontado, Michael negou as acusações, supostamente zombou delas e se recusou a mostrar qualquer remorso. Sarah disse ao tribunal que a resposta dele a fez perder o controle. A acusação reconheceu a facada, mas alegou que o assassinato foi intencional e por retaliação. Após analisar as evidências, o júri rejeitou a acusação de assassinato e deu o veredito de homicídio culposo. O júri considerou Sarah culpada de homicídio culposo, pois ela matou Michael ilegalmente durante uma perda súbita de controle causada pelo comportamento dele. Em setembro de 2015, Sarah Sands foi condenada no Old Bailey pelo crime de homicídio culposo. O juiz-presidente descreveu o caso como excepcional. Ele reconheceu a gravidade do crime e deixou claro que a tomada de vida deve ser publicamente condenada pelos tribunais. No entanto, ele reconheceu as circunstâncias únicas em que o assassinato ocorreu. O tribunal aceitou que o assassinato não foi um ato frio de vigilantismo, mas sim uma resposta a uma poderosa provocação emocional. No entanto, ao proferir a sentença, o juiz alertou contra a normalização dos assassinatos por vingança e afirmou claramente que os indivíduos não devem fazer justiça com as próprias mãos. Vários fatores atenuantes foram identificados em favor de Sarah. Estes incluíam sua decisão de se entregar voluntariamente na delegacia, sua confissão imediata e completa, sua cooperação com a investigação e sua genuína expressão de remorso, uma vez que estava sob custódia. Com base nesses fatores, e levando em conta o impacto dos eventos em seu estado mental, o tribunal impôs uma sentença de 3 anos e 6 meses de prisão. Agora, essa sentença foi notavelmente menor do que a faixa padrão para crimes fatais com faca, que muitas vezes podem resultar em penas de custódia de até ou superiores a 10 anos. O juiz explicou que a sentença original era de 7 anos, mas ele aplicou uma grande redução. O juiz também fez observações sobre as falhas do pré-julgamento de Michael e analisou a decisão sobre a fiança, mas o caso não terminou aí. A sentença original foi revisada pelo Procurador-Geral do Reino Unido, que enviou o caso ao Tribunal de Apelação alegando possível indulgência excessiva. Em janeiro de 2016, um painel de juízes seniores no Tribunal de Apelação da Coroa decidiu que a sentença deveria ser aumentada. O painel considerou vários fatores agravantes para chegar à sua decisão. Isso incluiu o fato de que Sarah Sands se armou com uma faca de cozinha antes de sair de casa, o que sugeriu um nível de premeditação. O painel também considerou sua falha em buscar assistência médica após o ataque e o fato de ela ter deixado Michael morrer. Para os juízes de apelação, esses elementos tornaram o crime uma forma mais grave de homicídio culposo. Como resultado, o Tribunal de Apelação aumentou a sentença de 3 anos e 6 meses para 7 anos e 6 meses de prisão. Sarah Sands apareceu via link de vídeo durante a audiência de apelação. Ela não contestou o resultado e aceitou a sentença revisada. Suspeita-se que ela sentiu alívio por seu pesadelo ter acabado, e 7 anos é um preço justo a pagar pela segurança de seus filhos. No entanto, a decisão de aumentar sua sentença deixou uma grande parte da população do Reino Unido furiosa com o sistema judicial. Sarah foi libertada condicionalmente em agosto de 2018, após cerca de 4 anos de custódia. Ela cumpriu sua pena na Her Majesty's Prison Holloway e depois na Her Majesty's Prison Bronzefield. Durante esse tempo, ela lutou com a culpa e às vezes teve pensamentos horrendos. Mas ela ligava para seus filhos todos os dias e se concentrava em permanecer forte por eles. Após sua libertação, ela se reuniu com seus filhos, que naquela época estavam em sua adolescência. O caso atraiu ampla cobertura da mídia e provocou um debate nacional sobre vingança parental, justiça criminal
e as consequências do fracasso sistemático. A opinião pública estava um tanto dividida. Muitos, especialmente pais, viam Sarah como uma mãe desesperada e elogiaram suas ações como protetoras e necessárias. Mas havia algumas pessoas que acreditavam que fazer justiça com as próprias mãos não poderia ser justificado em nenhuma circunstância, independentemente do motivo. O caso suscitou debates sobre justiça, moralidade e responsabilidade estatal. Após a libertação de Sarah, seus 3 filhos escolheram falar publicamente sobre suas experiências. Seu relato depois apareceu em documentário da British Broadcasting Corporation. Cada menino falou abertamente sobre os impactos duradouros do que sofreram e os eventos que vieram depois. Eles deixaram claro que não culpavam sua mãe pelo que ela fez. Bradley relatou o medo de morar em frente ao homem que o prejudicou. Ele disse que ser forçado a ver a casa de Michael todos os dias havia sido uma fonte constante de medo. Alf refletiu que se Michael tivesse sido devidamente preso, nada disso teria acontecido. Os meninos disseram que as atitudes da mãe os deixaram mais seguros. Reese disse que era reconfortante saber que Michael não poderia mais machucar ninguém. No entanto, ele também reconheceu o tumulto emocional, especialmente a separação de sua mãe durante o tempo dela na prisão. Apesar do trauma, os irmãos agradeceram à mãe por protegê-los. Atribuíram a ela o mérito por evitar danos maiores. Após ser libertada, Sarah disse em entrevistas que não se orgulhava do que fez, mas sentia alívio por Michael não poder mais prejudicar ninguém. Ela disse que não se via como uma assassina e expressou que, embora soubesse que suas ações eram ilegais, não se arrependia delas. Ela aceitou as consequências de suas ações e disse que foi criada para assumir responsabilidades. Sarah passou a defender mudanças na lei para impedir que criminosos mudassem de nome e escapassem da detecção. O caso dela expôs como Michael havia mudado seu nome para esconder seu longo histórico de crimes horríveis. Sarah propôs uma lei para evitar que criminosos ocultem o passado mudando de nome. Ela defendeu que condenados por esses crimes percam o direito de mudar de identidade. Sua campanha teve apoio de vários membros do parlamento. O Ministério do Interior iniciou uma revisão de uma brecha em 2021. Resultados completos não foram publicados por questões de segurança. Apesar disso, Sarah Sands continuou a fazer campanha pela reforma legal. Ela afirmou que alguém como Michael deveria ser tratado como uma ameaça nacional e que o Estado deve tomar medidas mais fortes para prevenir a reincidência. O caso de Sarah Sands continua sendo um exemplo trágico e complexo de uma família falhada pelo sistema. Começou com uma mãe solteira mudando seus filhos para o que ela esperava que fosse uma vida melhor. Em vez disso, descobriu que seu vizinho de confiança era um abusador conhecido e distorcido. Sarah tomou uma ação drástica e pagou um preço alto, mas a questão é: o que você teria feito?